Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Estamos de volta aqui para o nosso podcast Futzap. Nesta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, eu e Fábio Mendes, tudo bem? Ou não, depende de quando você escutar, né? Quando escutar, né? O podcast tem essa facilidade. Pode ser que estejam vindo aí no dia 26, dia 27, até porque tá valendo até o final de semana todo. Porque esse vai demorar a ficar velho, né? Não tem rodada para os clubes de Pernambuco. Eu acho, Marcelo, que é a primeira vez desde que o futebol voltou, né? Depois do auge da pandemia, que vai ter um final de semana sem nenhum dos três da capital jogando. Que coisa, hein? Vai ter jogo de pernambucano, mas na Série D, né? Salgueiro, Central e Afogados em campo. Estão em campo. Mas os times da capital até a tabela dos times descansam ou viajam, no caso do Náutico, que vai viajar domingo para Cuiabá. Muita viagem complicada, né? Esse jogo aí. Já que você está só falando do Náutico, vamos começar. Vai desembarcar no meio da fumaça, né? Vamos então falar do Náutico, já que você puxou esse assunto. Eu ia fazer a ordem de séries, mas como você falou do Náutico, o Náutico joga contra o Cuiabá. O último jogo do Náutico, o Náutico foi um empate contra a Levou aquele empate 48 no final, segundo tempo, né? Isso. O Náutico joga com o Cuiabá, que é o líder da Série B. Jogo difícil. O time tem 21 pontos, está em primeiro lugar, tem apenas uma derrota em 10 jogos e tem o melhor ataque do campeonato. 15 gols marcados. Né? Então uma parada dura para o Náutico, fora de casa, né? E principalmente porque o Náutico não vai ter Jean Carlos. O principal jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E fica a expectativa aí se o técnico Gilson Kleina já vai usar o Rui no lugar dele, jogador contratado do Curitiba, que é da mesma posição, mais ou menos ali, né? Seria a opção natural. Mas como está chegando agora, pode ser que o Kleina não queira usar logo de frente. A expectativa é se ele vai ser utilizado de início de jogo ou não. Todo revés tem o seu lado positivo. E o lado positivo desse revés do Náutico, revés entre aspas, né? Porque você empatar o jogo contra a Chapecoense, no final das contas, não é um resultado tão ruim diante do time do Chapecoense, que é melhor. Tem um time que está fazendo uma boa campanha. Sim. A gente fez no Futzap, estava fazendo um levantamento até com o Adécio dizendo que por pontos conquistados, aliás, por pontos perdidos, por aproveitamento, o time da Chapecoense é o líder da competição, porque tem jogos a menos. Então, era um grande teste para o Náutico. Foi um grande teste para o Náutico, para mostrar o que o Náutico tem aí para essa Série B. No entanto, ficou evidente, pelo menos na declaração do técnico Kleina, foi que o time precisa ter uma melhor qualidade no aspecto defensivo. Isso já estava evidente antes dele chegar. Deu uma melhorada quando ele chegou, porque embora tenha levado aqueles 3-3 lá no jogo contra a Juventude, que mostra o quanto o time foi frágil, mas eu acho que ficou mais evidente para ele, então, ou seja, espera-se que ele tome algumas providências em termos até de contratação. E o Náutico precisando muito de que o Ronaldo Alves fique apto logo para jogar, né? Cara que demora, né? Foi uma lesão complicada, cirurgia, né, etc. Mas a presença dele seria subiria o nível da defesa, né? Porque realmente hoje o Náutico tem problemas. Tá tendo que usar Rafael Ribeiro, Lombardi, que não são jogadores, para mim, no nível de estarem titulares num clube que quer subir para a Série A. Pois é. Então, embora tenham melhorado. O Lombardi, por exemplo, está jogando bem melhor do que jogou no início do ano, mas mesmo assim ainda não tem condições para mim de ser titular daquela posição. E o lado bom também é o seguinte, o lado bom dessa derrota, ela aconteceu na véspera de uma folga, né? Pela primeira vez, uma folga entre aspas. Derrota, né? Não, empate, né? Do empate. Estou colocando derrota porque foi um gosto de derrota. Mas foi pelas circunstâncias até, né? Porque o time tinha feito 1-0 no segundo tempo, a entrada de Chiesa fez 1-0 e acabou sofrendo um gol no final, já nos acréscimos, né? O Náutico tem 11 dias aí de preparação, que era uma coisa que o técnico Kleina estava precisando, né? O técnico não tinha tido tempo estava mais na base da conversa e agora consegue 11 dias para trabalhar. Vai pegar uma outra equipe adversária difícil, que eu acho que mais uma vez mostra que o Náutico precisa... É um adversário que se você ganha, se você vence, se você consegue um bom resultado, você mostra para que está nessa competição.
Ganha muita moral também, né? Ganha muita moral. Se você ganhar do líder na casa do líder, agora fácil não vai ser, nem um pouco, né? E principalmente da viagem, né? E saber como é que vai estar essa questão do Giancarlo. Porque também você não pode, numa Série B, ficar dependendo de um só jogador, né? E o Náutico tem um pouco dessa dependência. Esse lance da viagem é desgastante, mas que bom que o Náutico vai fazer essa viagem tendo 10 dias de intervalo da última partida, né? Não vai ser jogou, viajou, jogou de novo. O Náutico teve tempo. Gilson Kleiner só não vai poder reclamar de tempo para treinar, porque teve. Né? Até fez um jogo treino ontem contra o Ibis, né? Só para dar uma movimentada mesmo, o pessoal não perder ritmo de jogo. Venceu 3x0. 3x0. É econômico, né? Econômico aí na... Foi, o Pássaro Preto deu trabalho, pelo jeito. Mas ele rodou muito o time, ele dividiu em 3 etapas o treino, usou praticamente o elenco inteiro, né? Deixa eu ver aqui. Eita, peraí. Deixa eu ver aqui. A tabela do Campeonato Brasileiro da Série B aqui no Globoesporte.com, ele já consta que a abertura da rodada, da 11ª rodada, Operário e Cuiabá, que ficaram no 1x1. Aí tem esse final de semana, sexta-feira, dia 25, né? Botafogo e CRB, Chapecoense e América. O América que inclusive venceu bem a Ponte Preta pela Copa do Brasil, 3x0. Cruzeiro e Avaí, Figueirense e Guarani, CSA e Juventude, Vitória e Oeste, Brasil e Paraná, Ponte e Confiança. Aí aqui nessa tabela consta Sampaio Corrêa e Náutico, mas não é. O Náutico vai enfrentar o Cuiabá terça-feira. É 9h30 da noite? Tá constando aqui, 9h30, que lá é 10h30. Exatamente. Aí o Náutico pega o Cuiabá, que esse jogo vale pela 12ª rodada. 12ª rodada. O Cuiabá tem 22 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, enquanto o Náutico está na 9ª colocação com 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É um time que empata bastante. O Náutico tem 15. O Cuiabá tem 15 gols pró, sofreu só apenas 8, tem saldo de 7. E o Náutico tem um saldo de apenas 1, porque fez 13 e sofreu 12. Os números já mostram o quanto é deficiente o sistema defensivo do Náutico, né? Então, o jogo contra a Chape foi o segundo seguido que o Náutico tomou gol, assim, com o resultado na mão, né? Acabou cedendo o gol. Contra o Botafogo não comprometeu porque estava 3x0, tomou, ficou 3x1. Mas contra a Chape custou 2 pontos importantes. Exatamente. Deixa eu só passar aqui uns dados. Se eu consigo ver uma prova aqui no computador. Deixa eu ver aqui. Eu estou fazendo um levantamento aqui, sempre que nosso amigo Aderson Leite nos passa, que são os números. Vamos abrir. São os números da Série B. Alguns dados curiosos. Aqui, 97 jogos já disputados. Né? Gols dos mandantes. Os mandantes fizeram 112, 91 visitantes. 40 vitórias dos visitantes e 27 vitórias. Não, 40 dos mandantes, 27 vitórias dos visitantes e 30 empates. 30 empates. Deixa eu ver a campanha do Cuiabá como mandante. Se tem aqui. A Ponte segue com o melhor. Não, o Cuiabá tem o melhor ataque e a Ponte Preta tem o melhor aproveitamento. Média de gols. Cuiabá e Ponte dividem. Os times que mais tem gols marcados, 15. A melhor defesa é a Chapecoense, só sofreu 3 gols a Chapecoense. Caramba, que defesa, hein? Jogou menos também. A classificação de mandante, o Cuiabá é o terceiro colocado. E o primeiro é o Paraná. E como visitante, o Cuiabá é primeiro e o Náutico está na 15ª colocação como mandante. A campanha do Náutico como mandante são 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. É isso. Razoável, né? Precisa melhorar, mas não é tão crítica, não. Não é não. Bom, vamos passando aqui então, de divisão. Vamos lá. Pra série... Vamos pra Série C logo, porque o Sport só joga no outro fim de semana. Vai passar um tempo grande. Vai passar um tempo grande, né? Contra o Bahia. Pega o Bahia. 3 de outubro. 3 de outubro. Engrenou o time? Mas
Sim, né? Pegou o jeito do Jair Ventura jogar. O jeito de ser de Jair Ventura. Ele também tem se mostrado um cara com um poder de motivação grande do elenco. O pessoal fechou nele, né? Fechou com o Jair Ventura, o elenco do Sport. E o time está apresentando evolução, viu? O jogo contra o Fluminense foi um sofrimento, uma vitória conseguida com muita dificuldade. Contra o Corinthians já foi melhor, o time já apresentou um padrão de jogo que teve a posse de bola, que teve a iniciativa na partida. A diferença que eu achei do jogo do Fluminense contra o Corinthians foi mais o fato do Sport, em alguns momentos, mesmo levando pressão do Corinthians, buscou algumas vezes a saída de jogo. Sim. Coisa que contra o Fluminense em nenhum momento, no segundo tempo principalmente, fez. E o Fluminense contra o Sport teve quase 70% da posse de bola. No time do Sport não jogou. Dessa vez o Sport criou e estava mais presente, mais vivo no jogo que o Corinthians. Venceu com merecimento mesmo. Né? Em comum entre as duas partidas, eu achei até jogos bem diferentes. Assim. Apesar do Sport ter aquele formato de marcação, de bem compacto, de deixar o adversário agredir para tentar explorar um contra-ataque, mas dessa vez não foi tanto assim. Né? E o que eu acho que em comum só o fato de que o Sport acabou premiado com gols que não foram trabalhados. Né? Tanto no jogo contra o Fluminense, foi um pênalti que o Egídio fez desnecessariamente no Hernando Brocador, como nesse foi uma infelicidade do Everaldo. Veja, mas o jogo contra o Fluminense, pelo menos, se o cara não faz o pênalti, era uma jogada em que tinha tudo para que Hernando finalizasse, se ele ia fazer ou não, aí era outra história. Que a fase do Hernando não tá lá essas coisas. Mas pelo menos foi uma jogada em que estava clara a chance de gol. Aí o cara fez o pênalti e foi pênalti claro. No Corinthians eu concordo que foi uma pressão, o cara chutou, não lembro quem foi o Jonathan. Foi o Jonathan Gomes, que chutou, bateu e o jogador do Corinthians realmente. Eu achei, depois o pênalti lá no de Sander, eu achei que foi pênalti. Sendo bem sincero. Eu só vi uma vez o lance, não vi e revi, achei que não. Mas... Eu achei que foi pênalti. Eu achei que o jogador abriu muito o braço e acabou sendo. Agora, é aquela coisa, né? Esse regulamento da mão, bola na mão, na bola, sei lá como é que é. Eu sinceramente, é uma das regras do futebol que é, sinceramente, um saco. Porque, por exemplo, no lance daquele do Sander, tem árbitro que dá e tem árbitro que não dá, como esse não deu. Né? E o lance do outro também, tem árbitro que dá como árbitro que não dá. Mas o Everaldo estava muito separado. Não, estava muito separado, velho. Estava muito escandaloso. Mas tem árbitro que não dá. E não tem como você... E hoje em dia, com o VAR, assim, enfim... Tem lances que o árbitro... Tem lances em que o VAR erra até... na troca não, vamos rever aqui e troca. Agora, o que você achou da estreia de Thiago Neves? Eu gostei. Esperava-se realmente que ele tivesse um pouco, né, sem ritmo ainda, lógico, embora ele estivesse treinando e tal, mas jogar é outra coisa, ele está novo no elenco, né, conhecendo os companheiros. Um jogo duro contra o Corinthians, né, não é pegar um time que está na parte de baixo da tabela, foi um time que está no meio da tabela e que tem um bom time, está vivendo um bom momento, mas tem um bom time. A expectativa, mesmo sendo um jogador, como é que se diz? Midiático, não, e que tá todo mundo na expectativa e tal, não sei o quê. Tem uma expectativa, uma certa ansiedade para corresponder. Ele teve uma chance boa, assim, que ele foi chutar, a bola bateu nas pernas do Cássio. Foi. Não, teve essa do Cássio e teve uma no primeiro tempo que a bola sobrou para ele chutou e a bola foi nas costas do jogador do Corinthians. Não sei se você lembra. Aquela bola ali era uma bola que tinha tudo no endereço certo para pegou. Se o Cássio ia pegar ou não sei. Gostei, falando da contratação, reforçando o que eu já disse na outra edição do podcast. A princípio eu não tinha gostado das contratações pelos últimos anos do Thiago Neves. Não pela qualidade de futebol que ele tem bola. Ele sabe jogar bola. Ele é um jogador acima da média. Né? Um jogador que tem cancha. Agora, o que dá um aspecto bom para que ele dê certo no esporte são o fato dele ter um contrato curto. Ele precisa, e se ele quer continuar jogando futebol ainda por, sei lá, mais 2, 3 anos, já que ele tem 35, ele precisa jogar bola no esporte. Ele precisa ter, né? E ele tem um contrato muito... Às vezes, quando o jogador vem com um contrato de 2, 3 anos pra cá, um clube daqui local, da região, às vezes o jogador ele fica meio que acomodado nesse contrato, né, longo.
No caso dele, não. Acaba no Campeonato Brasileiro. Então ele precisa mostrar serviço não só para o esporte, mas como para os outros, para o mercado. E o segundo fator é a questão dele ter sido abraçado aqui pela torcida. Estava vindo aí de uma série de críticas. A torcida do Atlético Mineiro enxotou ele. Pô, recebeu carinho aqui, tem mais que dar uma retribuição aí. Eu achei que a participação dele no jogo foi interessante. Ele mostrou vontade, né? Que é o mais importante. Também, se não mostrasse vontade na estreia, complicado, né? Podia fazer as malas e já ir embora. Mas, assim, ele foi participativo. Ele ainda carece de entrosamento com os companheiros, ele treinou muito pouco com o grupo, né? De se encaixar, encontrar a função dele dentro daquele time, né? Mas pelo menos ele mostrou disposição, se movimentou bastante. Se não foi decisivo no jogo, mas foi bem participativo. Eu achei. Mas eu daria uma nota 7 para ele na estreia. Passava com médico com um bocado de escola por aí. Eu acho que quase todas, né? 7. Aqui cobra mais que 7. Eu também queria falar o seguinte. Eu acho que além do esporte, dos jogadores terem se aproximado bem de Jair, o que eu acho legal do time do esporte é a conscientização da sua limitação no Campeonato Brasileiro. Sim, verdade. E o time tem jogado com muita raça. Eu achei que o time nos 2 jogos está jogando com muita vontade. Do início, mesmo contra o Fluminense jogando recuado, né, que eu acho um tanto perigoso, né, para você com o Campeonato Brasileiro, mas foi uma raça, uma entrega dentro de campo que eu acho que não fazia tempo que eu não via no time do esporte, no brasileiro. E antes de talvez o torcedor do esporte, por estar em 7º lugar na classificação, estar nesse momento ascendente, me diga que eu sou pessimista e tal, mas eu me preocupo com o seguinte: o esporte está jogando no limite dele agora. No limite, né? Talvez possa crescer ainda mais com a adaptação do Thiago Neves, mas para as peças que tem, tá no máximo. Se não contrata, se não reforça, vai chegar uma hora que o discurso motivacional vai ser pouco. E nem todo dia todo mundo vai jogar o seu melhor. Vai ter o dia que um tá mal, outro tá mal, vai ter a crise técnica, vai ter desfalques, vai ter suspensão. Então, ainda assim, ainda estando em 7º lugar e tal, não sei o que, não dá para dizer, agora tá bom, esse time vai. A luta desse time do esporte é para não cair. Tem que reforçar. Tem que reforçar. Precisa de um lateral esquerdo, urgente. Né? O Sander não tá bem, até não jogou mal, digamos, contra o Corinthians, como jogou em outros, mas. E o Sander tem um histórico, e Sander tem um histórico. Eu não vou nem falar da questão técnica, Sander tem um histórico de contusões. Ele é um jogador de muita força física, que vez por outra, por conta dessas explosões dele dentro de campo, de disputa de bola meio que acirrada, ele se machuca. E ainda tem a questão de cartões, que vez ou outra ele é expulso. Isso. Né? Na outra lateral, o Patrick dá super conta, mas se precisar substituir, a opção hoje é o menino da base, Elias, né? Então, é pouco. É pouco. Engraçado o seguinte, você falou do Patrick, eu tava achando que ele fez uma grande partida, tava fazendo uma grande partida contra o Corinthians, jogando bem. Só que ele pegou 2 bolas no final do jogo, não sei se você lembra. 2 bolas no final do jogo, meu amigo, quase que o Corinthians empata. Quase complica a situação dele. Né? E um jogador que tá me deixando, que está surpreendendo pra mim, de forma positiva, é Maidana. Sim, eu pensei que você ia falar Marcão, porque Marcão cresceu também. Também, eu não sei se é o esquema do treinador que privilegia a marcação. Também tá bem, Marcão tá bem. O Marcão, lógico, merece o destaque, foi bem colocado por você. Mas eu vou falar do Maidana, porque o Maidana eu vinha criticando. Uhum. Eu vinha falando que não era jogador e ele tá bem, tá? Contra o Fluminense e o Corinthians ele tirou todas. Assim, pelo alto ele é supremo, ele ganha quase todas a disputa de bola pelo alto. Por baixo eu ainda acho ele meio, não sei se lento. Eu tô gostando da saída de bola dele? Mas assim, pra correr atrás de atacante eu ainda acho ele meio travado. Mas por cima ele tá ganhando tudo, sai com a bola bem, bate, é o batedor oficial de pênalti. Mata o torcedor do coração, mas faz. Que batida de bola é aquela, cara? É impressionante, né, rapaz? Teve um jogo que eu fui editar a matéria de TV e contei 16 passos. 16 passos pequenininhos daqueles até chegar na bola. Não, e o mais impressionante do espaço, além do espaço, eu acho engraçado que ele enverga a perna
pra tirar do goleiro. Você viu o jogo contra o jogo do Corinthians? Vi. Ele faz todo o caqueado, vamos dizer assim, para um lado. E quando chega em cima da bola, ele torce o pé assim e a bola vai pro outro lado. Caraca, velho. Ele tem um jeito meio desengonçado, assim, meio Olivier Palito, você acha que mas... Não, dá a impressão que ele vai perder. Não, ele vai perder, velho. Mas tem sido competente, né? Impressionante como ele bate bem na bola. Passando aqui a rodada que foi aberta com o Sport vencendo o Corinthians por 1-0. Internacional e São Paulo jogam neste sábado. O Internacional, que tá bem, né? Perdeu uma chance de ser líder, perdeu Fortaleza na última rodada e, enfim, acabou que quem está na liderança é o Atlético Mineiro com 21 pontos. E o São Paulo, que é o adversário, está vivendo uma crise. O Eduardo Cudê, que estava por cima da carne seca, né? Agora já está questionado porque teve essa derrota e perdeu o Grenal pela Libertadores. Rapaz, eu nunca vi perder tanto o Grenal como esse time do Internacional, meu amigo. Renato Gaúcho Renato Gaúcho dá gargalhada, né? Porque tava vindo criticado, e ele dando rebate. Não tem nada de crítica. Tem nada de crise, ele vai lá, pega o Internacional, bate, pronto. Acabou. É como se dissesse assim, pronto, tá vendo que eu tenho razão? Mas isso é bem comum em clássicos, né? É impressionante. Eu me lembro muito de Santa Cruz e Sport 2016. Que o Santa era o líder do Campeonato Brasileiro, o Sport era o lanterna, aquele gol de Edmilson. Aliás, o Sport, nas duas vezes que o Sport venceu o Santa Cruz naquele campeonato, estava vivendo momentos ruins. E depois ele venceu na ilha por 5-3, também estava num momento ruim, na sequência ruim. Começou o jogo perdendo 2-0. Levou 2-0, exatamente. Um jogaço. Atlético Paranaense e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio, Vasco, aí no domingo, Vasco e Bragantino, Palmeiras e Flamengo vai ter ou não vai ter? Aliás, rapaz, a Justiça tinha negado o pedido do Flamengo de adiamento. É um absurdo. Mas, sinceramente, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. É um castigo pro Flamengo. Porque o Flamengo foi um dos maiores defensores da volta do futebol brasileiro. E por mais que não era para voltar. Você analisa... É um defensor da volta do torcedor, que também acho que não é para voltar. Sim. Né? Aí agora tá churumingando agora, porque tem um monte de jogador com Covid. E tá aí a confusão. Aí veja só, você pode analisar a questão sobre dois aspectos. Um é o aspecto de merecimento. Merece que seja adiado, o Flamengo merece isso? Não. Primeiro porque ele tem jogadores inscritos suficientes para mandar para campo. Dá. Né? Ok. Olhando por esse lado, não é para adiar. Mas pensando no risco até para os jogadores do Palmeiras, deveria ser adiado. Por quê? Pode ter jogador contaminado que ainda não testou positivo. E daqui a 2 dias testa. Não, e corre o risco de acontecer o que aconteceu com o São Paulo. Quando chegar na hora do jogo, o cara não faz o exame? Na hora que vai fazer, né? Sei lá, antes, amanhã. É na véspera, né? É na véspera, no sábado. Porque no caso o caso do São Paulo, porque o São Paulo viajou para Goiás, quando chegou lá, soube que os caras não podiam jogar. Né? Isso foi. Eu não sei, cara. Eu não sei o que passa na cabeça dos dirigentes do futebol brasileiro, não. Não sei mesmo. É irresponsabilidade total. Eu falo castigo porque o Flamengo, volto a dizer, foi defensor da volta do futebol brasileiro lá no Campeonato Estadual do Rio. O Flamengo começou tudo. Maracanã como hospital de campanha e tendo futebol. E é uma postura que é recorrente na direção atual do Flamengo, porque aconteceu em relação à Covid e aconteceu em relação à transmissão do jogo. O Flamengo defendeu a lei do mandante e depois queria furar quando foi a vez do Fluminense. É assim. Enfim. O Flamengo olhando no umbigo dele e o resto que se foda. Né? Vou usar logo um palavrão aqui. Depois a gente vai ter que botar um pi aí na edição. Mas vai assim mesmo. Ceará e Goiás, no Castelão, no domingo. Atlético Goianiense em Botafogo, Santos e Fortaleza. E para fechar na segunda-feira, dia 28, Fluminense e Coritiba. Fluminense e Coritiba. Acho que esse jogo aí vai ser um jogo em que o Coritiba deu uma respirada, está na 16ª colocação com o Jorginho, né? Enquanto o Fluminense está com o técnico do Odair Herman, com corda do pescoço depois da eliminação do time. Não sei nem se ele vai estar treinando o Fluminense esse jogo daqui para lá. O Fluminense que está na eu acho que ele não cai esse do jogo, não. Agora, se perder... Eu gosto do Herman, eu gosto do trabalho dele, mas... Ele é meio retranqueiro, né? Não, ele é retranqueiro. Só que... Mas esse time do Fluminense, meu amigo... o time do Fluminense já não era grande coisa. Aí o melhor jogador, que era o Evanilson, centroavante, foi vendido pro Porto. Outra coisa, esse jogo ele perdeu de 3-1 do Atlético Goianiense. Tudo bem que o Atlético Goianiense foi melhor, eu não vi o jogo, mas vi comentário todo mundo dizendo que o Atlético foi melhor. Mas você vê, o Muriel levou um gol, o primeiro gol é brincadeira. É. E o segundo...
Ele teve uma falha dele, mas se você for o direito, também teve azar. Ele defendeu com um susto a bola. E a bola foi pra frente do gol. E outra coisa, eu vou dizer. Podia ser qualquer bola, algum zagueiro tirar a bola, mas não, foi cair no pé do jogador do Atlético Em Goianiense. 2020, o time que ainda depende de Paulo Henrique Ganso pra alguma coisa. Não, pois é. Dá não. Pronto. Você nem falar mais nada. Você falou tudo agora, meu amigo. Não dá, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sim, a liderança da Série A é o G4. É Atlético Mineiro, o Internacional, São Paulo, o Fernando Diniz ainda está lá, sendo pressionado, mas está lá. Tem 2 derrotas apenas. E o Palmeiras fecha o G4, o único invicto da competição. Agora empata e é uma festa. O Diniz está pressionado principalmente por causa da derrota na Libertadores. Foi. Se ele perder pro Inter, acho que ele não fica lá, não. Acho difícil. Treinador, quando tá nessa fase aí de não fica, é isso, não sei o quê. Se ele ganhar do Inter, ele só adia uma situação em que tá prestes a cair. Dizem que quem segura ele é Raí. Vamos seguir então. Vamos para a Série C, falar do Tricolor. O Santinha joga segunda-feira contra o Jacuipense no Arruda. Todo desfalcado. O Santa Cruz está passando por problemas de lesão, o que é estranho, porque o time só está jogando uma vez na semana e está machucando todo mundo. Ninguém entende a bruxa que tá o porquê, se é só azar mesmo, se tem alguma coisa errada. Mas o fato é que não jogam o William Alves, zagueiro, não joga também o Júnior, lateral, ainda não voltou, nem vai voltar tão cedo, porque a lesão é mais séria. O Célio, zagueiro, também não volta o Pipico. Pipico será que volta ainda nessa fase? Meu amigo. Quem sabe, né? O único dos lesionados, o Chiquinho, que é pra mim a peça mais importante, não joga ainda. Dos que estavam no departamento médico, só o Paulinho vai voltar. Também é um jogador que é um reforço importante no Santa. Mas só ele. Tá? E olhe lá, porque estava fazendo transição, acelerando a transição para poder voltar. Dureza para o técnico Marcelo Martelotti, que começa um trabalho, né? Já 2 jogos sem tomar gols. E diga-se de passagem que ele ainda não pegou o time completo. Não pegou o time completo. É uma situação complicada. Agora, como o Santa tem gordura, o Santa está com 4 pontos a mais do time que está fora da zona de classificação, que é o Remo, que está na 5ª com 10 pontos, empatado com o rival Paysandu. Agora essa gordura só dá direito a perder um jogo. Aliás, que Remo e Paysandu, que inclusive trocaram de treinadores, né? O Hélio caiu, pediu demissão. O Hélio pediu para sair, saiu e caiu atirando, né? Tirou lá no diretor lá, né? Isso. E também que você fez isso na Série B foi, não sei se você viu, a Gelflux. Saiu atirando, né? Ali é complicado demais. Tá meio sem moral para atirar. Aquela balalinha de festim. E o Remo, que também demitiu o Mazola e contratou um velho conhecido lá do time do Leão do Norte, né? Que é o Paulo Bonamigo. O grupo do Santa Cruz tem o Santa líder, Vila Nova está na 2ª colocação com 12, o Ferroviário é o 3º com 11, Paysandu fecha o G4 com 10, por conta dos gols pró, eu acho. Não é o número de vitórias. O Paysandu venceu 3 e o Remo venceu 2. 2 coisas para chamar a atenção. Esse time aí do Jacuipense, vê a quantidade de empate que ele tem. Jacuipense... Rapaz, tem tanto não, viu? Tem 2. Tem 2. Certeza? Aqui tem 2. Será que tá errado aqui? Não, 3 empates, né? É 3 empates. Em 6 jogos. Metade dos jogos ele empatou. Metade dos jogos ele empatou. É um time que não faz muito gol e não toma muito. A maioria são empates de contagem baixa. Então é um time que vai vir fechado e vai dar trabalho. Vai. Por causa, mais ainda, da dificuldade do Santa Cruz dos desfalques. Outra coisa, o ataque do Santa Cruz nesse jogo deve ser Vitor Rangel e Michael Félix. Que meu amigo. Meu Deus do céu. Que eu nem ri, bicho. Não era pra rir não, foi sacanagem aí. Porque meu amigo, ele é complicado, velho. Complicado. E aí é numa dessa, velho. Não é o caso, o Marcelo tá começando a trabalhar. É numa dessa que um treinador que tá mal das pernas se vê sem situação, né, de peças pra repor. Aí escala uma dupla dela aqui, não vem no momento, aí perde um jogo desse, perde um emprego. Tem uma frase que eu não sei o autor, mas que diz assim: o perigo de você ter um jogador ruim no elenco é que uma hora você vai precisar jogar. Ele vai precisar botar ele, né? Pois é. E aí você, se o cara vai entrar com esses 2 aí que não vivem no momento, o que fazer durante o jogo
para fazer mudança. Né? Só não sei, agora acontece, sabe, Fábio? Às vezes, por exemplo, eu citava o exemplo do Santa Cruz, né? O próprio Santa Cruz em 2011, em que contou com Gilberto que está no Bahia. Sim. Tava, sei lá, ninguém se lembrava nem de Gilberto. Pegou um certo jogo, acho que foi contra o 1º de Maio, Petrolina, não lembro. Foi um jogo assim. Aí Zé Teodoro não tinha ninguém, Thiago estava machucado, não sei quem não estava, o cara não renovou o contrato, rapaz, bota Gilberto. O cara fez 2 gols, pronto. Cresceu. O cara ganhou. Mas era diferente porque era um jovem, cara que tinha potencial e só não estava conseguindo desabrochar. Aí, nesse caso, esses dois já não é o caso, né? Enfim. Não, eu tô falando nem deles dois. Tô falando de quem pode entrar durante o jogo. Sei lá, o cara entra e... Tem um menino que foi da Copa São Paulo que foi puxado do time Sub-23 para compor o elenco profissional, que é o Léo Gaúcho. Seria uma situação parecida se o Léo Gaúcho entrasse e acabasse vingando nesse jogo aí, né? Pois é. Mas eu imagino que Martelotti tá perdendo alguns fios de cabelo para escalar o time para essa partida. Tá. Deixa eu passar aqui a rodada do grupo do Santa. Que tem aqui, ó, Imperatriz e Ferroviário. Ferroviário que é o 3º colocado. O Imperatriz está na lanterna, ganhou para ninguém, nem o Imperatriz nem o 13. O Botafogo pega o Paysandu, o Botafogo deu uma respirada aí, venceu. O Paysandu está nessa fase aí da mudança do comando técnico. Eu não sei nem quem assumiu o comando do Paysandu. Vou dar uma olhada aqui. É o Matheus Costa. Lembra que o Lisca era o técnico do Paraná e brigou e assumiu o interino que subiu com o time para a Série A? É o Matheus. Então tá. O Vila Nova pega o 13. O Remo enfrenta o Manaus. Avaliou aqui com manchete. E o Santa Cruz vence enfrenta a Jacuipense na segunda-feira às 8 da noite. Vamos lá. Grupo B tem o Brusque na liderança. O Ipiranga é o 2º colocado. O Volta Redonda o 3º. Londrina é o 4º colocado. Na zona de rebaixamento é o São Bento e o Boa Esporte. Boa Esporte estão empatados lá embaixo, 3 pontos. Então na zona de rebaixamento agora não estão no desespero não. A bronca do grupo do Santa é que 13 e Ipiranga está 13 com 3 e Ipiranga com 1. E o 8º, que é o Botafogo, já está com 7. Aí tem uma distância maior. Ipiranga não, Imperatriz, desculpa. O Imperatriz tá fadado a cair. Quando começa errado, ele teve uma empresa que assumiu o futebol na véspera do campeonato. Aí mudou tudo. Paulinho Kobayashi pediu para sair, o técnico. Paulinho Kobayashi, Enfim, aí de repente, os primeiros jogos, o elenco todo com Covid e teve que ser adiado. Quando voltou perdendo. Para terminar a história, encurtar, no último jogo o time viajou para jogar com Vila Nova em Goiás e esqueceram os calções da delegação. Ixi, mano. O time teve que jogar com o calção do Vila Nova emprestado. Veja que situação. Para defender o pessoal lá do time lá, é qual o Jacuipense, hein? Não, foi o Imperatriz. O Imperatriz. Para defender o pessoal do Imperatriz, lembra da história da Copa do Mundo de 78? Quando a França jogou com uma camisa do time alemão, né? Pelo menos dá de relembra o passado para defender alguma coisa. Mas parece pelada, né? Bem vaziando. Só faltou dizer assim, um time de casa joga sem camisa e o outro joga com camisa. Com colete ou sem colete. Bom, o grupo B tem Criciúma e São José, São Bento e Boa Esportes. O Volta Redonda enfrenta o Brusque. O Ipiranga. Chama Ipiranga? Eu troco toda vez, cara, esses times aqui. O Ipiranga enfrenta o Ituano. E também se enfrenta Londrina. Esse grupo a gente só sabe a força dele quando tiver o cruzamento, porque a informação é muito pouca, né? Não tem televisionamento dos jogos desse grupo. A Band transmite a Série C, mas principalmente dos jogos do Grupo A, que tem os times do Nordeste, que a transmissão é para o Norte e Nordeste, né? E a gente não sabe muito o nível, sabe quem está melhor do que o outro, por causa da classificação. Mas se eles estão em relação ao Grupo A, uma comparação é difícil fazer. O Brusque fez uma boa Copa do Brasil, saiu agora contra o Ceará, né? Levou 2-0 em casa e perdeu de novo agora. 5-1. Saiu na frente, levou 5-1. Mas fez uma boa figura na Copa do Brasil, né? Foi até longe. Foi metido a afoito contra o Ceará, meteu logo 1-0 logo no começo do jogo e aí acabou levando 5. Mas quem esperava que o Brusque ia chegar onde chegou? Começou tirando o Sport, né? Começou tirando o Sport, pois é. Se bem que o Sport de 2008 para cá
tem feito muito mal a ninguém, não. Depois que foi campeão em 2008 na Copa do Foi Brasil. a maldição, ganhou o título, mas ganhou também o título, tá na seca. nunca mais vai fazer. Nunca mais não, mas depois nunca mais fez alguma coisa importante na Copa do Brasil. Vamos embora? Simbora, né? Já deu. Curtinho, sempre não tem jogo, né? Nesse final de semana, aí fica mais curto, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Para dar um spoiler no de terça-feira, no 3 pontos dos meus amigos, né? Que muita água vai rolar até lá, teve a declaração do Messi. Rapaz. Né? O post que ele fez para homenagear o Suárez, ele acabou dando uma pancada na diretoria do Barcelona, dizendo que nada mais surpreende ele vindo da diretoria do Barcelona. Rapaz, que clima tá lá, hein? Imagina. Ele tá forçando a barra para sair também. Tá, né? Cara, ele tá jogando, vai jogar essa temporada, assim, vai cumprir contrato mesmo. Mas... Sinceramente, Fábio, um jogador que tá com essa cabeça assim, para jogar, eu sinceramente buscava um acordo valeu, Messi. Lógico, o cara tá com uma preciosidade ali que vale muito. Exato. Mas tentava buscar um acordo aí, sabe? Porque não tem clima, pô. É complicadíssimo, né? O Barcelona tá apostando que talvez se começar ele engrenar, fazer uns golzinhos, o Barcelona começar bem, com o Koeman, que é o técnico novo, né? Ronald Koeman, talvez melhore o astral dele, mas por enquanto tá muito difícil. Agora, tem que ver também se o que os interessados em comprar o Messi oferecem é o que o Barcelona espera receber, né? Se fosse, eu acho que o Barcelona já tinha largado. Mas a oferta foi baixa. O Manchester City, que é o principal interessado em contratar, até agora não conseguiu fazer o Barcelona ceder. Mas será que tá saindo um barulho que tá rodando aí na cidade, não, aqui no nosso podcast? Rapaz, daqui a pouco é de teste. Aqui passa ambulância, passa de tudo, né? O negócio é movimentado. Meu amigo. Depois a galera vai sabendo que tá gravando aqui o programa da Xé. Valeu, galera. Vamos acabando aqui o nosso podcast. Já passou gato, cachorro, já passou todo mundo. É um programa democrático. Teve um coral de cachorro agora. Teve um coral de cachorro, não sei se vai vazar. Eu acho que vai. Porque eu às vezes faço live aqui e aí rola ambulância. Eu boto fone na live, Fábio, pra ver se pelo menos abafa, mas não tem jeito. Mas enfim. Podcast, segue a gente aí no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, tem minha rede social também, Marcel Caval 2. Agora é a polícia, viu? Agora foge, vai embora. Dispara. Vou me esconder aqui. Qual é a tua rede social? Bom, Instagram, Twitter, Fábio F. Mendes. Dá uma chegada lá, segue a gente e comenta alguma coisa. Quiser puxar um papo, a gente conversa. Beleza. Tô fazendo as lives, semana que vem tem mais live, eu vou anunciar depois como é que vai ser a programação. E a gente vai se falando, beleza? Falou. Semana que vem tem novidade legal também pra dizer aqui. Abraço. Tchau.